Olá, abençoados, graça e paz, mais uma vez aqui reunido como membro do corpo de Cristo, você aí, eu aqui, graça e paz. É sempre um prazer me reunir com vocês através desse canal Haroldo Lira CE, através do YouTube. Bem-vindos sejam todos e abençoados. Sempre agradecendo aí os novos inscritos, pedindo que você se inscreva aí no canal, dá o like na mensagem, compartilha, para que outras pessoas venham ter o entendimento da palavra de Deus com a mente de Cristo. Bem-vindos sejam todos, mais uma vez, graça e paz. E amados, vou falar alguns nomes aqui, e alguns novos inscritos, participantes desse canal, do qual é nosso, e agradecendo sempre a vocês pelos likes, pelas visualizações, pelo compartilhamento, e estamos juntos. Vou falar aqui, Olavo Dias, graça e paz, abençoado. Um abraço. Moisés, graça e paz. Túlio Adriano Muniz, graça e paz, abençoado. Tamo juntos. Cláudio Eletro, qualidade Tino, graça e paz, abençoado. Obrigado aí pelas inscrições. Jurandir Lopes, de São Paulo, graça e paz, abençoado Jurandir. É um prazer em me comunicar com você através do YouTube, através desse canal, levando sempre uma mensagem, não saindo dos textos e contexto bíblico, para que não passe a ser doutrina de homens. Um abraço aí para o meu irmão Ialquiçaua, graça e paz, abençoado, tamo junto. Então, abençoado, hoje são os abraços e os alôs dados aqui através de mim, Haroldo Lira, através do canal. E hoje nós vamos dar continuidade àquela mensagem de ontem, filhos eleitos, participantes de carne e sangue, parte 2, refutando também, junto com esse entendimento, para as pessoas que estão ainda no sistema religioso e que não entenderam ainda o que é viver por fé e o que é estar em Cristo, e refutando também essa mensagem do Bruno, né, do Mente Desluminada, do qual ele diz que toda a humanidade tem o Espírito, e que esse Espírito é o Espírito que volta a Deus, né? Atropelando totalmente a Bíblia inteira, e que esse rapaz precisa urgentemente de um psicólogo, que a última pregação dele aí é: Deus não existe. Então ele confessou agora publicamente que é um ateu, e a mensagem dele é que Deus não existe. E para isso ele cita João 8, 56 e 58, e cita somente Êxodo 13, 7. E com isso ele diz que Deus não existe, ele é. Eu não sei como é que uma coisa pode existir sem ser. Entende, abençoado? E que depois eu vou abrir a Bíblia para vocês e mais uma vez provar que o Mente Desluminada está ficando louco, e que está querendo criar um pensamento dele, e qual ele abre a Bíblia, lê um versículo, um capítulo, o versículo de um capítulo, e aí ele dá o entendimento louco dele.
Entende? E que existem pessoas que tá aí dando glória a Deus. O cara diz que a graça não existe mais, que a nova aliança não existe mais. Diz que nós já estamos na pátria, atropelando totalmente Hebreus 2,14. E eu vejo aí os seguidores dele dando graça e paz. Abençoado, você precisa, antes de você ir para o banheiro, tu tem que primeiro comer, não é? E para tu comer, primeiro tu tem que primeiro mastigar, para sentir o sabor da comida, para depois tu engolir. Como é que você está seguindo o cara que diz que não existe mais graça, que não existe mais nova aliança, que não existe mais, nunca houve o evangelho da circuncisão e da incircuncisão, dizendo que todo mundo, todo mundo tem um espírito, e que esse espírito é o espírito que volta para Deus, ou seja, não existe ímpio, só existe os eleitos. Claro, se volta para Deus, e não é isso que está dizendo. E você está dando graça e paz, se o cara não quer saber de graça, se o cara falou e fala que essa graça, essa tal graça, essa coisa, então, abençoado, você não está sabendo o que está ouvindo. Você não está entendendo. Entende, abençoado? E que você está comendo uma comida estragada e não está mastigando nem nada. Tu está só engolindo e indo para o banheiro e jogando fora. Se o cara não existe graça, e a maioria dos seguidores do cara, eu tive olhando lá, é tudo graça e paz, graça e paz, graça e paz, não tem mais graça pro Bruno louco. Não existe mais graça por mente desiluminada. Ele acabou com tudo. Entendeu, abençoado? Então você precisa entender. Se você não entendeu a minha mensagem, de maneira nenhuma você tem que dar glória a Deus, abençoado. De maneira nenhuma, se você não concorda, se não está na Bíblia, né? Nós não podemos falar com certeza aquilo que a Bíblia não mostra com clareza. Nada que o mente desiluminada prega, a Bíblia mostra com clareza, abençoado. Entende? E ele está dando somente o entendimento dele. E agora a última pregação dele é dizendo que Deus não existe. Se Deus não existe, ele tem que cancelar o canal dele. Porque Deus não existe, a nova aliança não existe, a primeira aliança não existe, a graça não existe. Ele já está na pátria. E ele está pregando o quê? Se Deus não existe. Está pregando o quê, abençoado? O que você está pregando? Loucura. Só isso, mais nada. Querendo ser sábio, se tornou louco. Entende? E mentiroso também. Mentiroso. E eu digo e provo abrindo a Bíblia. E tudo que você fala aí é tudo mentira. Porque você abre um capítulo, um versículo, 2 versículos, 3 no máximo, de um capítulo, e você dá o seu entendimento, e depois você atropela os outros todinho. Atropela tudo. Não é assim, abençoado, não é assim. Você não pode falar com certeza o que a Bíblia não mostra com clareza, abençoado. Cai desse cavalo. Então, o abençoado, tentando levar o seu entendimento, principalmente daqueles que ainda estão buscando a Deus, aqueles que estão esperando Jesus, aqueles do qual o pastor diz que Deus vai te mandar para o inferno, que na verdade todos nós vamos para o inferno. Inferno é sepultura. Inferno é ágio. Inferno é cemitério. Todos nós vamos para lá. Nós quem? A carne, o homem terreno. Que o cãozinho aí, chamado Bruno, diz que todo mundo é igual. Então, continuando aqui, olha, Jó 10, 11 a 13.
como eu já li para vocês, Jó 38, 1 a 4, e depois do 18 ao 21, do qual é Deus falando com Jó, fazendo perguntas para ele, e que ele diz, tu sabes, porque nesse tempo você já existia, porque é grande o número do teu dia. Então ele estava falando com quem? Estava falando com o Espírito. Que ele, o louco, diz que também é uma mentira, que nós não fomos escolhidos desde antes da fundação do mundo. Também é mentira. Ele tem uma pregação sobre isso. Entende, abençoado? Então, olha, e eu, abençoado, eu não tenho nada a ver com o cara pregar o que ele quiser. O que eu estou aqui defendendo é o Evangelho. O que eu estou aqui defendendo é o Evangelho eterno. A graça de Deus, que ele acabou também, junto com o Messias. O meu problema aqui é só esse. Eu não tenho nada com o que ele fala ou deixa de falar. A boca é dele, ele fala o que quer. Né? A boca não é minha, a boca é dele. Só que a verdade de Deus não pode ser transformado em mentira. Então o meu problema aqui é esse. A minha refutação aqui é somente isso. Não tem nada a ver com fulano, com cicrano ou com beltrano. Então, olha, Jó 10, 11 ao 13. Então Jó reconhecendo, né, que ele era um espírito, que ele é um espírito, e que Deus, ele era um espírito, e que Deus deu forma a ele, revestindo ele de carne, porque ele veio participar de carne e sangue, do qual o doidinho aí diz que não tem mais, Deus não tem mais filho aqui na terra, não tem ninguém participando mais de carne e sangue. Então, o que é de Deus, do qual ele diz, visto pois que os filhos participam de carne e sangue, deixe ele também participou. Então não tem mais participante de carne e sangue para ele, né? Mas o Evangelho é eterno, a manifestação de Deus é eterna. Deus é o governador do mundo. Deus está governando todas as coisas pela palavra do seu poder. E ele disse também que pegaria os sábios e tornaria eles loucos. E pegaria a sabedoria deles e aniquilaria. Entende, abençoado? E isso é até quando? É para sempre. E está acontecendo aí no dia de hoje. Os cães gulosos se tornando sábios, são loucos, dizendo que Deus acabou, dizendo que a aliança eterna acabou, dizendo que não existe Deus, que não existe Cristo. Entende, abençoado? Dizendo que o sangue da nova aliança não serviu de nada para nós. Isso é loucura? Claro que é. Não mostra. Não mostra, abençoado. Não mostra. Em lugar nenhum da Bíblia aqui está escrito, né, que Deus não existe. Claro, porque se Deus não existia, então nada existe. Se Deus não existe nada, abençoado. Isso é loucura? É claro que é. É claro que é. Loucura total. Loucura e ateísmo, né? Tá confessando o cara que é ateu. E ainda tem pessoas, seguidores dele, que falam graça e paz. Ele não quer nem saber de graça e paz. Imagine de outra coisa. Então, olha, Jó 10, 11, 13. De pele e carne me vestiste, e de ossos e tendões me entristeceste. Então, Jó era um espírito. Então, ele, Deus, revestiu ele de pele e de carne, como fez conosco. Para quê? Para ele ter uma participação naquela manifestação de Deus, como Deus de Israel. E nós estamos participando de carne e sangue
na manifestação de Deus o quê? Espírito para sempre. E virão outros, e outros, e outros, e outros. E vai acabar essa participação comum de carne e sangue? Claro que não. A manifestação de Deus não se acaba nunca. É eterna. Ele diz que governa todas as coisas pela palavra do seu poder, abençoado. O governador do mundo é Deus, abençoado, que o cãozinho aí diz que não existe. 12. Vida me concedeste. Então aqui, né? Aqui é Jó reconhecendo, né? Reconhecendo as grandezas de Deus. Aqui é Jó, ao contrário do mente desluminada, reconhecendo que ele era um espírito, né? E que ele veio para um reino físico. Então, igual a Deus, ele se revestiu de carne. Quando? No ventre da mãe dele. No ventre da mãe dele, abençoado. De pele e carne me vestiste, e de ossos e tendões me entristeceste. Vida me concedeste, na tua benevolência, e o teu cuidado a mim me guardou. Então aqui Jó está confirmando tudo aquilo que é a verdade e que está escrito e que é para sempre. Então você vê, né, que Jó aqui ele diz: vida me concedeste na tua benevolência e o teu cuidado a mim me guardou. Então, falando aqui do sistema religioso, falando aqui desse sistema evangélico desgraçado e esse sistema católico do qual escraviza as pessoas, né? E que não prega o entendimento para libertar as pessoas da religião dos homens, né? E que dizem que esse Deus maravilhoso do qual cuida de nós, não somente espiritual, mas aqui também fisicamente, que Jó aqui, ele está falando do Jó carne. Vida me concedeste na tua benevolência e o teu cuidado a mim me guardou. Então, esse Deus poderoso, maravilhoso, do qual nós conhecemos, né, e que é eterno e que é para sempre, claro, quem não é para sempre somos nós. Ele cuida de nós, abençoado. Essa nossa participação de carne e sangue aqui como eleito de Deus, como filho, é pela fé, né? Pela fé, que também não é nossa, nós entendemos que Deus, ele nos guarda, ele nos protege. Entende? Porque não pode ser o contrário. Não pode ser o contrário. Entendeu? Nunca, jamais pode ser o contrário. Se nós somos eleitos, escolhidos por Ele, desde antes da fundação do mundo, né? E Jó já confessava aqui que Ele o guardou. Como é que esse mesmo Deus, Ele pode te mandar para o inferno? Porque a pregação do cão guloso é de que se tu não der o dízimo, é de que você não fizer a macumba da Santa Ceia, é se você deixar de congregar na macumba dele chamada igreja, que na verdade é empresa para roubar. Ele diz que esse Deus aqui, do qual nos guarda e nos protege, né? E que nada vai acontecer conosco somente no dia que ele determinou. Quando? Quando acabar a participação de carne e sangue aqui na terra. Então, esse homem que é terreno, esse homem que é do pó da terra, esse homem vai para o inferno. Que inferno? Não é o dele. Vai para a sepultura. Vai perecer, vai desaparecer, vai deixar de existir. Que eles pregam também para ameaçar que perecer é queimar no fogo do inferno. Esses enganadores mentirosos, igual esse Bruno. Entende, abençoado? Então, você que está nessa religião desgraçada, qualquer uma, Deus não te manda para o inferno do pastor, abençoado. Não te manda.
Olha, vida me concedeste na tua benevolência e o teu cuidado a mim me guardou. Ele te guarda, ele te protege, abençoado. E que você precisa crer nisso para reinar em vida e em perfeita vitória e não ficar com medo até da tua sombra. Entende, abençoado? Sendo amaldiçoado por esse ladrão chamado pastor, te ameaçando com tudo que a Bíblia não mostra com clareza e que ele mostra com mentira, ele e o Bruno. Então, Efésios, falando ainda dos filhos de Deus, dos espíritos, você não é filho de Deus, eu não sou filho de Deus, o homem terreno não é filho de Deus. O homem terreno, ele é filho do marido da tua mãe, que se apaixonaram, tiveram uma relação sexual, homem e mulher, e aí nasceu você. Deus é pai dos espíritos. É o que eu estou mostrando aqui. Olha, Efésios 3,14. Efésios 3,14. Falando dos filhos de Deus, dos espíritos. Olha, e é lógico que mais uma vez, né, que o doidinho aí, ele faz um arrodeio maior do mundo para dizer que a Bíblia não está falando com você, não está falando comigo. E aí ele faz uma confusão danada só para dizer isso. Mas, abençoado, simplesmente nada da Bíblia aqui é para nós praticar, ou é para nós fazermos, ou é para nós esperar, simplesmente porque tudo já aconteceu e que nesse tempo, nessa geração, nós não existia. O Brasil não existia. Mais uma vez, a escatologia se consumou no ano 70. O Brasil foi descoberto 1430 anos depois. Entende, abençoado? Então, nada da Bíblia é para nós e que a Bíblia se tornou uns livros vencidos, né? Porque já tudo se cumpriu, já tudo aconteceu. Entende, abençoado? Mas é para você ler, para entender. Entender o quê? Que quando você nasceu, tudo já estava consumado. Não tinha mais nada a fazer. Não é para tu fazer. Não é para tu querer dar uma ajudinha a Deus. A obra é dele. Ele já consumou a obra. Ele consumou a obra no 7º dia. E apenas ele se manifestou aos homens. Para que o povo daquela geração, do ano 70, tomasse conhecimento. Entende, abençoado? E dentre essas coisas, o mistério que estava oculto de toda a geração. Que ele já estava neles lá. Quando Paulo diz Cristo em nós é a esperança da glória. Isso é uma revelação que ele fez para eles. Por quê? Porque eles estavam antes da consumação das manifestações de Deus. Então, foi revelado o mistério que estava oculto. A quem? A Paulo. A Paulo, que o abençoado aí diz que nunca houve evangelho, 2 evangelhos, é só um. Ou seja, chamando a Bíblia de mentirosa. Porque nós sabemos que houve 2 evangelhos. Um era da circuncisão e outro da incircuncisão. Da circuncisão, o povo escolhido por Deus, único povo de Deus, protegido somente por ele. E o da incircuncisão, que não fazia parte da lei de Moisés, que estava separado da comunidade de Israel. E é claro que tudo da Bíblia, a lei era sombra. A circuncisão, tudo era sombra. A circuncisão foi a aliança que Deus fez com Abraão. Entende, abençoado? E que não adianta você querer discutir com Deus. Quem és tu, ó homem, para discutir com Deus? Pode o objeto perguntar por que me fizeste assim? Você tem que aceitar, abençoado, o que está escrito.
E não querer mentir, querer enganar e querer mudar. Tudo na lei era sombra, mas que existiu, claro que existiu. Desde Abraão. E todos foram salvos por quê? Pela fé. Pelo entendimento, abençoado. Pelo entendimento. Que é a graça. Que foi a nova aliança. Entendeu, abençoadinho? Que é exatamente o que nós temos que fazer hoje, os que virão, e os que virão, e os que virão. Por quê? Porque as pessoas não entendem que quem tá em Cristo já é uma nova criatura, já tem tudo. Que não é para esperar, que não é para dar, que não é para fazer, que não é para ter igreja de parede. É isso que tem que se pregar, abençoado. Para salvar as pessoas da mente, abençoado. Salvar da mente, porque para a salvação eterna, que você faz uma confusão maior do mundo, é claro que nós, nada que Paulo prega é para nós. Se nós não existíamos, só se Paulo fosse doido, que nem tu. Então, olha, Efésios 3,14. Por esta causa, me ponho de joelho diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, olha, tanto no céu como sobre a terra. Então Deus, ele tinha aqui uma família no céu e uma família na terra. Os participantes de carne e sangue e os que ainda estavam lá na pátria, que o doidinho aí diz que já está na pátria. E quem é que está na pátria? Quem já participou de carne e sangue. Ou seja, quem morreu, que o pó voltou à terra e esse Espírito de Deus, o homem interior, voltou para ele, que é o verdadeiro Filho de Deus, que não são todos. Que Adão era alma vivente, Adão não tinha o Espírito de Deus. Quem não tem o Espírito de Deus, esse tal, não é dele. E assopro de vida não tem nada a ver com o Espírito. E contendar também não tem nada a ver com acabar. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Contendar é desistir de lutar por eles. E é tanto que lá em aquele mundo de Noé não existe mais. Ele desistiu daquele povo. Desistiu. Não tem nada a ver com o que tu prega, abençoado. Nada a ver. Que ele disse que contendar, que Deus disse que não contendia mais o Espírito dele com eles, ele diz que é o Espírito de Deus. Não tem nada a ver, abençoadinho, não tem nada a ver. Deus está falando da perdição, da prostituição, daquele tempo que cresceu demais, que os homens estavam tendo relação sexual com as filhas e tudo. Então Deus disse que não ia mais contendar com eles, que não ia mais lutar com eles. Entende, abençoado? E que ele desistiu deles. Ele desistiu deles. Por esta causa me ponho de joelho diante do Pai, 15, de quem toma o nome de toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Então, né, Deus está falando aqui, Paulo está falando aqui com os Efésios, né, e que essa família, né, do qual ele está se referindo, é aos Espíritos. Os filhos de Deus é os Espíritos. Então, ele diz, de quem toma o nome da toda a família, tanto no céu como sobre a terra, 16, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda a eles lá, não a nós não existia, abençoadinho, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda a eles, o quê? Que sejais fortalecido com o poder
mediante o seu espírito no homem interior. Entende, abençoado? Então, o Espírito de Deus, né? Ele habita no nosso espírito interior. O homem interior, o Filho de Deus, o eleito de Deus. Ele não habita no teu olho, não habita na tua boca e nem no teu nariz. É no espírito. Então, o que a religião a religião ensina? A religião te ensina a buscar a Deus. Entende, abençoado? E ele diz, olha, para que segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecido com poder. Então, o poder de Deus, né? O poder de Deus, ele opera onde? Ele opera em nós. Que o pastor diz que opera na igreja dele. Cada um desse ladrão que tem essa empresa chamada igreja, e que são várias filiais, né? Matrizes filiais, ele diz que o poder de Deus opera lá. E o que o Evangelho diz? O Evangelho diz que o poder de Deus opera em nós. E segundo esse maluco chamado Bruno, da mente desluminada, ele diz que isso aqui acabou. Isso aqui acabou. Que não existe mais espírito revestido de carne. Que nós não fomos escolhidos desde antes da fundação do mundo. Que nunca existiu evangelho nenhum e nem outro. Entende, abençoado? Como é que é o cara mentiroso enganar as pessoas e as pessoas ainda dão glória a Deus? Não é isso que diz o evangelho. E também em lugar nenhum esse evangelho aqui diz que acabou. Ele foi para o povo que existia lá e que é o evangelho eterno. Para quê? Para salvar as pessoas da mente do engano, do qual Paulo já pregava para isso lá também. Entendeu, abençoado? A pregação do evangelho, abençoado, é somente por uma coisa. É para te livrar dos cães gulosos. É para te livrar dos filhos da perdição. É para te livrar dessas pessoas que usam a Bíblia para ganhar dinheiro. Para te assaltar, para te roubar. Para te enganar. Para te manter escravo da bancada dos evangélicos. E que lá está lotado. Até ministro do Supremo Tribunal já tem. E que eles querem manipular todo mundo. Eu creio que 90% da população do mundo inteiro é manipulada por esses caras. Pelo engano. Agora tu imagina, a única maneira de você dar o entendimento para as pessoas, para libertar elas da mente cauterizada, é o evangelho. Aí vem um cão desse aí e diz que o evangelho acabou. Que não existe mais evangelho, que não existe a graça, que não existe mais a aliança eterna, que não existe mais nova aliança, não existe nada. Se esse desgraçado foi salvo pelo o entendimento da pregação da graça, e agora quer acabar com tudo. Então, o que o sistema religioso faz? Ele vai te buscar Deus. E o que diz o evangelho? Diz que ele já habita no teu homem anterior. E que o poder dele opera em você, abençoado. Opera em você. E que você tem que crer nisso. Você tem que crer para deixar de ser enganado. E não ser manipulado. O cara te rouba. O cara mente e tu fala, Abba Pai, glória a Deus. Fala graça e paz. Sem ter entendimento de nada. 1 de Coríntios 2, 9, ainda falando dos eleitos de Deus, escolhido por ele desde antes da fundação do mundo, antes dele dizer haja luz, nós, os eleitos, os filhos, já existia, abençoado. Já existia. 1 de Coríntios 9, eu vou ler do 9 até o 12. Abençoado, eu vou falar uma coisa para vocês mais uma vez.
ninguém se dizendo pregador de alguma coisa, da Bíblia, pregador da Bíblia, você não pode falar nada de que a Bíblia não mostra. E que você pegue e lê e dá o teu entendimento. Entende? Entende, abençoado? Não pode. Você não pode dizer que a nova aliança acabou. Se na Bíblia não mostra, o que mostra aqui tem que sair o primeiro para estabelecer o segundo. É o que está escrito. E em Romanos 10,4 diz que o fim da lei é Cristo. O fim da primeira aliança foi Cristo. Mas onde é que está escrito aqui que a nova aliança acabou? Onde é que está escrito aqui que nós já estamos na pátria? Se nós já estamos na pátria, então ninguém participa mais de carne e sangue. É mentira, então. Deus é mentiroso. Não bate, abençoado, não bate. 1 de Coríntios 9. Mas como está escrito, nem olhos viram. Paulo falando aos coríntios, tá? Simplesmente pelo fato de nós não existir. E que agora, nessa geração, nós entendemos que quando nascemos, já nascemos com tudo nessa geração. E que nós estamos pregando para dar entendimento para as pessoas que estão sendo enganadas. Simplesmente isso. E que o motivo pelo qual isso daqui não é mais para nós, porque nós somos depois de tudo feito. Simplesmente por isso. E por nós não existirmos nessa geração. Simplesmente, só isso. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, Paulo falando com eles, nem jamais penetrou em coração humano no entendimento. No entendimento. Não penetrou. Nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, falando do mistério que estava oculto, do qual foi revelado somente a Paulo, a graça, o favor imerecido, através do sangue da aliança eterna para sempre, né? Entende, abençoado? Como é fácil? Não tem nada de estar inventando coisa. Então, através do entendimento dado por Paulo, eles aqui passaram a entender tudo que Deus não é pai dele na carne, e sim do Espírito. E que eles já tinham tudo e que estavam só aguardando a consumação de Mateus 24:34 e Daniel 9:27. Simplesmente. Ou seja, acabar a manifestação do Filho do Homem, que já estava na pátria. Entende, abençoadinho, que é um só. 10. Então, quando ele diz, olha, preparados para aqueles que o amam. Quem é que ama? Quem é o único que poderia amar? Somente os espíritos. Somente os escolhidos por ele, desde antes da fundação do mundo. E nem como o mentiroso do Bruno diz, que todo mundo tem um espírito. Mas Deus nos revelou pelo Espírito. Porque o Espírito a todas as coisas perscruta. Até mesmo as profundezas de Deus. Então, o Espírito de Deus, que já em nós está, né? Ele perscruta todas as coisas. Até mesmo a profundeza de Deus, que é o que nós estamos entendendo. Nós temos a mente de Cristo abençoada. Nós, muito embora sejamos humanos, né? Mas existe um Espírito de Deus revestido de carne nesse homem interior, né? Do qual está aqui. E através desse Espírito,
ele nos faz entender todas as coisas. Mas antes, porém, todavia, contudo, você tem que se libertar do véu da religião. Entende? Que não faz com que você entenda. Entendeu, abençoado? Nós temos a mente de Cristo. Nós não podemos discutir com Deus. Nós não podemos falar com certeza aquilo que a Bíblia não mostra com clareza. Nós temos que ser igual calango, balançar só com a cabeça. E o que está escrito é o que você tem que crer. E não em doutrinas de homem. E não em mentira de homem. E não em falácia, filosofia. 10. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Pessoal, isso é maravilhoso. Olha, 11. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio espírito que nele está? Então, o homem, né, ele é corpo, alma e espírito. E esse espírito do homem, né, esse espírito carnal, do qual forma o homem, corpo, alma e espírito, né, esse entendimento desse espírito do homem é só carnal. Entende? Não tem nada a ver com o Espírito de Deus, o Filho de Deus, o eleito de Deus. Esse espírito do homem exterior, ele só te dá entendimento das coisas carnais. Entende, abençoado? Senão o seu espírito que nele está. Aqui é uma pergunta, Paulo dizendo, assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Então, 12, ora, nós, Paulo falando com eles lá, né? Paulo falando com os coríntios, Paulo se incluindo, não está falando conosco, simplesmente porque nós não existia, não é por mais nada. Nada que o mentiroso faz um arrodeio maior do mundo. Entende? Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo. Se nós não recebemos o Espírito do mundo, nós recebemos o Espírito de quem? De Deus, abençoado. De Deus. E sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Então Paulo está falando com ele lá, né? E está dizendo para ele lá que através da revelação, Paulo está levando o entendimento de que eles não receberam o Espírito do mundo a partir dali. E sim, o Espírito de Deus, o Espírito que vem de Deus. E para que eles receberam o Espírito que vem de Deus? Para que eles conhecessem o que por Deus não foi dado gratuitamente. Então, Paulo está falando com eles e não está falando com nós porque nós não existia. E quando nós passamos a existir, nós já nascemos com tudo isso. Viver por fé nisso. Então, Paulo está dizendo que através do Espírito de Deus, né? Através do Espírito de Deus, eles tiveram o conhecimento, o entendimento, né? Do que Deus deu para eles gratuitamente. E que isso já aconteceu desde antes da fundação do mundo. O que? Tudo. Já aconteceu tudo, abençoado. Em 7 dias já aconteceu tudo. Só que ele se manifestou aos homens. Ele se manifestou àquela geração para que eles tivessem o entendimento da obra dele. Que hoje nós entendemos, mas sem falácia,
sem filosofia e sem mentira. Entende? Então, olha, então nós somos de Cristo, abençoado. Nós somos de Cristo, né? Nós vivemos em Cristo e nós voltaremos para Cristo. Entende? Quem? O Espírito. Olha, deixa eu falar uma coisa para você aqui. Cada coisa, né, como fala aí o dito popular, né, cada um no seu quadrado. O que é terreno, é terreno. O que é espiritual, é espiritual. Então, nós, os terrenos, nós não vamos sobreviver em outro lugar. E nós, os filhos de Deus, os espíritos de Deus, né, nós viemos, participamos de carne e de sangue, né? E que a nossa pátria não é aqui, a nossa pátria é no céu. E que nós voltaremos para lá, da onde nós viemos. Mas quando nós já estamos, não. Aqui não tem nenhum lugar aqui da Bíblia dizendo isso aqui. Paulo está revelando que a nossa pátria, a pátria deles, que eram os espíritos e que é o mesmo nosso, está dizendo que a nossa pátria é no céu. Que pátria? A celestial. Mas Paulo estava na pátria? Não, que ele estava vivo. Ele estava vivo. E Paulo ia voltar para a pátria? Claro que não. Paulo ia voltar para o pó da terra. E que os espíritos que já estavam em Paulo, esse sim, quando a carne padecesse, desaparecesse, deixasse de existir, como o espírito é eterno, ele voltaria para ele, abençoado. Entende, abençoado? Então, aqui, como eu já falei ontem, né? Nós somos turistas. Nós estamos passeando. Nós não somos seres espirituais, né? Em busca Aliás, nós não somos os seres humanos em busca de experiências espirituais. Entende? Nós somos seres espirituais em busca de experiências humanas. Porque experiências espirituais nós já temos. Então, esse negócio que o homem buscar a Deus, esse negócio do homem querer, a religião, ela quer te chegar a Deus, ela quer te levar a Deus. Ela quer te santificar, te purificar. Quem? O homem terreno, o homem do pó da terra, o homem carne e sangue, o homem junção, homem e mulher. E é totalmente ao contrário, abençoado. Totalmente o contrário. Nós não somos seres espirituais em busca de experiências espirituais. Nós já somos espirituais. Então nós estamos aqui participando de carne e sangue, buscando experiências humanas. Entende? Aprendendo a amar o próximo, aprender a deixar de mentir. Entende? Que o pastor, ele quer te levar a Deus. E a religião quer te levar a Deus. Quer te santificar, quer te purificar. Quer te fazer uma nova criatura. E a graça mostra o que Deus já é em você. O que Deus já fez em você. O que Deus já está em você, abençoado. E não é para tu buscar. Não é para tu aceitar. Não é para tu dar. É para tu crer, abençoado. Somente. Então, Efésios 49 minutos, eu vou terminar. Vou ler aqui bem rápido, ver se dá tempo. Olha, vocês têm paciência aí. Efésios, vamos terminar essa mensagem hoje, tá? Efésios 2:8, olha. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós,
é dom de Deus. Olha, te explicando, né? Porque o mentiroso aí, ele faz uma loucura maior do mundo para dizer que nós não fomos salvos por graça. Mas por que nós não fomos salvos pela graça? Por que nós não fomos salvos pela essa graça do qual Paulo está se referindo aqui? Porque nós não existia. Porque nós não existia. E graça do qual Paulo está se referindo aqui é o ministério do Espírito, a nova aliança, a aliança eterna. Então Paulo fala com eles lá para os Éfesos, ele diz, porque pela graça sois salvos, pelo entendimento. Essa graça que Paulo tá pregando aqui, e que Paulo está trazendo o mistério que estava oculto, e está revelando a eles, e que eles seriam salvos pelo entendimento, pela pregação da graça. O que aconteceu com nós quando? Quando nós existíamos nessa geração, nesse século. E tantas pessoas morreram sem ter a pregação da graça, e morreram esperando Jesus. E morreram sendo assaltados, roubados. E morreram buscando a Deus, aonde Ele não está. E morreram com Deus abençoado. Mas por falta da pregação da graça, que o mentiroso acabou, eles morreram achando que não estava em Deus, que Deus não estava neles. E para que serve a pregação da graça, principalmente, e da Bíblia inteira? Para te salvar, abençoado. Para te salvar do engano. Para te salvar dos mentirosos. Para te salvar do ladrão. Para te salvar da religião. Para te salvar das doutrinas de homem. Que existe e vai existir sempre. Por quê? Porque o contrário que o mentiroso falou, que todo mundo tem o Espírito, e que esse Espírito volta para a pátria, esse é uma mentira. Por quê? Porque ele botou 2 sementes no mundo, ele botou o filho da perdição, e ele disse lá, Paulo falou que Caim era do maligno. Ô, pessoal, tu tá deslizando na maionese, mentiroso. Então, olha, é porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Então, né, essa fé não é nossa, tudo é de Deus. Por isso que tudo foi Ele que fez, e nem a fé é nossa, é tudo dele. Então, essa fé Ele deu para quem? Só para os eleitos, só para os espíritos revestidos de carne. Somente esses poderão crer e ser salvo de quê? Do engano, ser salvo da mentira, ser salvo da religião. Entende, abençoado? Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, Paulo falando para ele lá, que não era mais pela lei de Moisés, e sim pela fé, pela graça eterna, para sempre. Não de obra para que ninguém se glorie. Então, o que é isso, se gloriar? É você dizer que tu deu o dízimo, é tu dizer que você não falhou nem um dia da campanha, que você pegou o tijolo do construtor, que tu passou pela porta, que tu aceitou Jesus, que tu dá o teu dízimo direitinho, ou seja, se gloriando. Se gloriando em quem? Em você mesmo. Entende, abençoado? Não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus, olha, de antemão, cãozinho, o que é? Antes de eu ser, eu já era. Ou seja, antes dele dizer haja luz, eu já existia, o Espírito, e que tudo isso daqui que está escrito aqui já tinha acontecido, ele já tinha feito tudo. Entendeu, abençoado? Está aqui, pois somos feitura dele, criado em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus
de antemão preparou para que andássemos nela. Qual é essas obras? A graça eterna, abençoada. Viver por fé. Portanto, então, até aqui, Efésios, só até o 10. Segundo de Timóteo, para terminar, 55 minutos. Eu vou ler isso aqui, que isso aqui é muito maravilhoso, né? Para te levar ao entendimento, para levar o entendimento daqueles que ainda se encontram na religião, servindo a homens, servindo a criatura no lugar do Criador. 1 de Timóteo, olha, 8 a 10. Olha como isso aqui é bonito, ó. Sabemos, porém, Paulo falando a Timóteo, tá? Sabemos, porém, que a lei é boa. 1 de Timóteo, falando com Timóteo, Paulo falando com Timóteo. Sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém dela se utiliza de modo legítimo. Então, Paulo está falando para Timóteo, né, que a lei era boa, mas só para quem se utilizava da lei de modo legítimo. E quem era que utilizava a lei de modo legítimo? Ninguém. Que a lei era a sombra, a lei era o ministério de condenação e morte, a lei era 613 mandamentos, você fazia 601 e você tropeçava, você era culpado de todos. Então, nunca que você ia usar a lei, utilizar a lei de modo legítimo. Eles lá, como judeus, somente. Então, ele fala no 9, tendo em vista que não se promulga a lei para quem é justo. Então, a lei de Moisés, né, ela foi promulgada para os injustos e não para os justos. Mas para transgressores e rebeldes, irreverentes e pecadores, ímpios e profanos, parricidas e matricidas, homicidas. Olha, você que está na religião, você que ainda está vivendo como evangélico ou católico e que você se diz estar em Cristo, né? Você está no engano. Você está no engano e o teu pastor, como ele só prega engano, porque a lei de Moisés não existe mais, então ele está dizendo que você é tudo isso aqui, ó. Injusto, transgressor, e que na verdade é o que né? Foi o que eles se tornaram lá, tudo isso daqui. Eles lá, nunca foi para você, abençoado. Nunca foi para você. A Bíblia inteira nunca foi para você, abençoado. Porque você não existia. E é para você ler, para ter esse entendimento, para ser liberto da mente, da metanoia, do engano. E deixar de servir a homem. Então, o teu pastor faz com que você seja tudo isso aqui. Transgressor, rebelde, irreverente, pecador, ímpios e profano, parricida, matricida, homicida, assassino, impuros, sodomitas, raptores de homens, mentirosos, aqui é para o Bruno, perjuros e para tudo quanto se opõe à sã doutrina, para o Bruno e para o Messias aí do Plenitude, entende? Então, dito essas coisas, né, eu vou parar por aqui, pedindo sempre que você se inscreva aí no canal, que você dê o like nas mensagens o máximo possível, que você divulgue, que você visualize os vídeos, compartilhe, para que as pessoas que estão no entendimento, que estão ainda vivendo como escravo dos homens, venham a se libertar, né? E crer que nós vivemos já com Cristo em nós, e que nós somos espírito revestido de carne, e que estamos aqui como turista, estamos aqui tendo experiências humanas, e não o que o teu pastor diz. Manda você buscar a Deus, manda você aceitar a Deus, manda você dar a Deus,
manda você ajudar a Deus. Não é, abençoado, é o contrário. Não é para tu fazer nada, é para tu crer, abençoado, que Ele já está em você, que Ele já fez tudo. Tetelestai, está consumado. Do grego não há mais nada a fazer. Então, abençoado, graça e paz. Boa noite, bom dia, boa tarde. Eu não sei que hora você vai ver esse vídeo. Graça e paz.